Olá cinéfilos, bem-vindos mais uma vez ao canal Top Filmes. Pessoal, e na lista de hoje eu vou fazer um ranking com todos os filmes da Marvel desde sua primeira adaptação para os cinemas. A verdade é que as adaptações da Marvel para o cinema percorreram um longo caminho, desde seu começo humilde direto para vídeo até o lançamento de Wakanda para Sempre, seu mais recente sucesso de bilheteria já no universo cinematográfico da Marvel. E na lista de hoje, seguindo meus critérios pessoais, segue aqui a lista com as melhores e piores aventuras da Marvel em Hollywood. Até a Marvel Studios rejeitou o Homem-Coisa. E com razão, esse desperdício de tempo e esforço de todos custou nada mais nada menos que 30 milhões para ser feito e surgiu em uma época em que a Marvel estava ansiosa para vender licenças para quem pudesse pagar. Esse lançamento impossível de assistir foi instantaneamente evitado por seu distribuidor e público. Uma porcaria, o Homem-Coisa. Os filmes do Capitão América do universo cinematográfico da Marvel representam alguns dos melhores que a Marvel tem a oferecer na tela grande. No extremo oposto do espectro, você tem essa visão terrível e de baixo orçamento do super-herói, e há uma razão pela qual esse filme tenha ficado quieto em um cofre por 2 anos antes de finalmente ser despejado em vídeo caseiro, uma porcaria, a primeira versão do Capitão América. Quais são os ingredientes cruciais de um filme do Justiceiro? Bom, diríamos que um personagem principal que usa a icônica camisa de caveira estaria no topo da lista, certo? Bom, o fato é que este filme não se deu nem ao trabalho de incluir esse detalhe básico, e isso dá uma indicação do pouco cuidado que foi dada a essa bomba estrelada por Dolph Lundgren, o Justiceiro, de 1989. Não importa por qual métrica você esteja julgando, Howard o Pato é uma boa escolha para o pior filme da Marvel já feito. Apesar da surpreendente popularidade do personagem nos quadrinhos da época, o filme foi um projeto equivocado para todos os envolvidos e um dos primeiros sinais de que nem tudo que George Lucas tocava virava ouro. E a verdade é que o filme só não está em último lugar da lista porque tem seus momentos involuntariamente engraçados. Com exceção da inspirada transformação de Matt Smith em um vampiro malvado, o filme Morbius, liderado por Jared Leto, é mais inútil do que ruim. É o que acontece quando uma propriedade intelectual com bastante potencial é drenada de toda a arte e tudo o que resta é uma casca sem conteúdo algum. Qualquer interesse que os fãs pudessem ter em um filme solo de Elektra morreu depois de assistir o Demolidor de 2003. No entanto, por algum motivo misterioso, a Fox seguiu em frente de qualquer maneira. Jennifer Garner, que se destacou por seu personagem no drama de espionagem da ABC Alias, não consegue salvar esse spin-off absolutamente sem graça e esquecível. Os fãs estavam suplicando por um filme de Venom há anos, e a espera não valeu a pena. Esse é o mais fraco das adaptações recentes da Marvel, um filme que não decide se quer ser uma obra séria ou uma ficção maluca, no fim só consegue ser muito chato. Assim como X-Men 3 e Homem-Aranha 3, a franquia Blade da New Line foi vítima da maldição do terceiro filme e decepcionou completamente em Blade Trinity. Embora eu até goste da adição do sarcástico Ryan Reynolds e dos caçadores de vampiro de Jessica Biel, o resto do filme se contentou em combinar tropas de vampiros sem graça com a pior visão do Drácula que eu já vi. O Justiceiro em Zona de Guerra tem lá seus momentos e é menos ruim do que a maioria das pessoas ousa admitir. Ainda assim, menos ruim evidentemente não significa que seja bom. O drama dos bastidores de Quarteto Fantástico, envolvendo extensas refilmagens e diferenças criativas com o diretor Josh Trank, não fez nenhum favor a esse fracasso. A única graça salvadora do filme acaba sendo a cena em que os heróis titulares retornam ao seu QG depois de serem expostos pela primeira vez às energias que lhe dariam seus poderes. Fora esse momento, esse filme é uma bobagem completa. Graças aos fãs exigindo do estúdio muitas participações especiais de mutantes, Wolverine é relegado a um papel de coadjuvante
em seu próprio filme, que inclusive está cheio de terríveis cenas em computação gráfica e escolhas narrativas ainda mais terríveis. A verdade é que pra mim nunca fez muito sentido um filme de Venom sem o Homem-Aranha, mas então Tom Hardy apareceu e me deu alguma esperança. O primeiro Venom tentou alternar entre ser sério e ser maluco sem nunca conseguir que os dois tons discordantes apertassem as mãos. A sequência Venom Tempo de Carnificina decidiu se comprometer com apenas um desses tons e escolheu ser maluco. Inegavelmente funciona melhor que o primeiro, mas isso não é dizer grande coisa. O elenco de X-Men Primeira Classe merecia um final melhor do que X-Men A Fênix Negra. Esse que é o maior fracasso de bilheteria da franquia X-Men e provavelmente o filme mais odiado pelos fãs dos mutantes. Chega a ser surpreendente que a Sony não tenha matado totalmente os filmes de quadrinhos no verão de 2007. Eles seguiram o decepcionante Homem-Aranha 3 com uma versão ainda pior de O Motoqueiro Fantasma. Pelo menos a sequência teve o bom senso de não se levar a sério. Como seu antecessor, o único ponto alto do incrível Homem-Aranha 2 é a dinâmica entre Andrew Garfield e Emma Stone. Todo o resto, no entanto, é bobo, desagradável e repetitivo. Me incomoda especialmente a história de origem secreta envolvendo o pai de Peter Parker, que falha completamente e não faz sentido algum com a história do personagem que nós já conhecemos. A Fox acertou em cheio com as adaptações da franquia X-Men, mas por alguma razão isso não vale para sua primeira tentativa de um filme do Quarteto Fantástico. Isso, claro, sem contar aquele filme amador dos anos 90. Atormentado por escolhas de elenco questionáveis, incluindo aqui o pré-Capitão América Chris Evans, desenvolvimento de personagens sem brilho e uma história maçante, não havia nada particularmente fantástico nesse filme de origem. Em Motoqueiro Fantasma 2, Nicolas Cage se esconde novamente atrás de efeitos de computação gráfica péssimos de caveira flamejante nessa sequência repleta de ação que é, infelizmente, narrativa e emocionalmente falida, embora pelo menos seja moderadamente mais divertida que o primeiro filme da série. X-Men Apocalipse tenta ser um épico de desastre espetacular, estrelado por nossos mutantes favoritos, mas o foco maior aqui é quase completamente no vilão Apocalipse. O personagem, aliás, parece mais inspirado naqueles vilões de borracha do Power Rangers do que na ameaça do nível Thanos que o material original dos quadrinhos pretendia que ele fosse. Os dois primeiros atos de O Wolverine de James Mangold capturam a coisa sombria e solitária que os fãs adoram em suas histórias de Wolverine, com esse filme finalmente trazendo o arco japonês favorito dos fãs do personagem para a tela grande. Porém, em seu último terço, o filme sai completamente dos trilhos, com um confronto questionável e estranho entre Wolverine e um Silver Samurai sugador de DNA. O Demolidor possui um conjunto sólido, incluindo Ben Affleck como um herói adequadamente pensativo e Michael Clarke Duncan como o vilão da Marvel que ele nasceu para interpretar. Infelizmente, o Demolidor nunca parece ter certeza se quer ser um drama de personagem ou uma aventura de super-herói. O segundo filme de O Justiceiro é muito melhor do que o primeiro. Este violento e pensativo blockbuster comete alguns erros fundamentais, como por exemplo ao escalar John Travolta como o principal vilão e optar por uma abordagem censura livre de uma história que deveria ser mais violenta. Por outro lado, Thomas Jane é um ótimo Frank Castle e eu adoro ver a quantidade de cenas e personagens que foram tirados diretamente dos quadrinhos. O fato de o Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado ser muito superior em relação ao seu antecessor não é dizer grande coisa. Ele ainda sofre de muitos dos mesmos problemas que o primeiro, mas sempre que o Surfista Prateado aparece na tela, você tem uma noção fugaz do potencial do que poderia ter sido essa franquia. Não dá para entender porque a Sony resolveu reiniciar do zero a franquia do Homem-Aranha depois do decepcionante Homem-Aranha 3. O espetacular Homem-Aranha é basicamente uma recalchutagem desnecessária do que veio antes.
É até interessante ver uma visão mais fiel dos quadrinhos dos dias de ensino médio de Peter Parker e seu romance com Gwen Stacy. Mas eu sinceramente preferia ter assistido ao cancelado Homem-Aranha 4 de Sam Raimi, que ia ter nada mais nada menos que John Malkovich como Abutre. E por falar em Homem-Aranha, as expectativas eram altas para o Homem-Aranha 3 de Sam Raimi. Infelizmente, no entanto, o filme optou por colocar uma série de vilões e personagens importantes na tela, sem conseguir espaço suficiente para desenvolver tantas histórias em paralelo. Mas não foi só Homem-Aranha 3 que decepcionou ao colocar tantas tramas na tela em pouco tempo. X-Men 3, o confronto final, sofre basicamente do mesmo problema, e embora o filme tenha seus momentos, ele fica devendo, principalmente considerando que esse era o desfecho da trilogia original. Os Eternos pode ser o primeiro filme do universo cinematográfico da Marvel que teria sido melhor se não fizesse parte do universo cinematográfico da Marvel. Se o filme dirigido por Chloe Zhao fosse, digamos, apenas uma adaptação pontual de uma das ideias mais loucas de Jack Kirby, Os Eternos poderia ter a liberdade de abraçar mais a estranheza e o mistério da história original. Embora seja definitivamente o filme mais fraco da trilogia do Homem de Ferro, o Homem de Ferro 2 tem boas sequências de ação e ótimos diálogos, claro, a cargo de Robert Downey Jr. Nada brilhante, mas é um filme ok do Homem de Ferro. Hulk, dirigido por Ang Lee, pode muito bem ser o filme da Marvel mais frustrante já feito. É também um dos mais inventivos visualmente. O filme tem muitos problemas na construção da história, mas Hulk também acerta em cheio em várias coisas e habilmente tenta recriar a aparência de uma página dos quadrinhos na tela. O filme mais fraco da franquia, Thor: O Mundo Sombrio, sofre com um vilão subdesenvolvido que opera principalmente como um dispositivo para exposição da trama, e o romance dolorosamente não convincente entre Thor, de Chris Hemsworth, e Jane Foster, de Natalie Portman. De qualquer forma, o elenco continua ótimo e o filme acerta nas suas tentativas de fazer humor. O muito aguardado filme solo de Natasha é um thriller de espionagem desigual que parece mais um filme de James Bond dos anos 90 do que um filme de quadrinhos, mas é essa vibração da era GoldenEye que é também parte do charme de Viúva Negra. O Incrível Hulk é uma ovelha negra no universo da Marvel. Seu tom e seu estilo simplesmente não se encaixam com o universo que veio depois. E nem sua estrela, Edward Norton, que saiu criticando publicamente a franquia. É um filme decente do Hulk e um pouco melhor que o primeiro de Ang Lee, mas ainda falta o humor e o charme de outros filmes estrelados pelos Vingadores. O excelente diretor neozelandês Taika Waititi tentou dobrar as apostas de seu excepcional Thor Ragnarok em Thor: Amor e Trovão. Seu maior erro foi exagerar naquilo que o cineasta faz de melhor, a comédia. A obra acaba transformando Thor em um verdadeiro pateta e ainda desperdiça um ótimo vilão de Christian Bale que tinha tudo para ser um dos melhores da saga e que tem muito pouco tempo e muita pouca presença na tela. Depois do denso Vingadores Era de Ultron, Homem-Formiga se estabeleceu como o mais leve filme de super-herói da Marvel até então. Acaba funcionando muito bem como entretenimento, embora seja bastante esquecível. Apesar das críticas de que o filme se desenrola como um trailer estendido para um filme maior e potencialmente melhor, o primeiro filme dos X-Men é uma introdução aos mutantes executada com confiança, cheia de imagens poderosas do Holocausto e fortes ideias temáticas centradas em como seria a vida em um universo onde existissem mutantes. Deadpool 2 está longe de ser um filme ruim, mas falta a surpresa e a espontaneidade que fizeram do primeiro filme um sucesso entre o público mais adulto da Marvel. Continua moderadamente divertido e com boas sacadas, mas demonstra certo desgaste. Capitã Marvel não é exatamente o que todos esperávamos que fosse, especialmente depois do desfecho de Vingadores Guerra Infinita, que dá a entender que esse filme seria muito mais importante do que ele realmente é.
O primeiro e único filme da Marvel dirigido pelo grande Kenneth Branagh tem uma estética visual dos quadrinhos dos anos 90, que combina com o carisma de sua estrela, Chris Hemsworth. Thor, embora um sucesso, envelheceu um pouco mal entre os fãs quando comparado aos filmes subsequentes. Mas o que ainda se mantém excepcional é a virada de estrela de Hemsworth, além da revelação de Tom Hiddleston como Loki. Homem-Formiga e a Vespa é o filme perfeito para se assistir em um avião. Ele não reinventa radicalmente a fórmula dos filmes de super-heróis, mas melhora relativamente a base construída por seu antecessor, um filme muito divertido. Com a continuação de Joss Whedon para o sucesso de 2012, Vingadores Era de Ultron lutou sob o peso das mãos de todos os executivos do estúdio tentando exercer seu controle sobre ele. O filme parece não achar seu tom mais correto, com o diretor claramente tentando tornar a história mais pessoal e dolorosa do que no primeiro filme, mas tendo que agradar os investidores que queriam mais ação e comédia. De qualquer forma, é um bom filme dos Vingadores. Homem-Aranha Longe de Casa é uma sequência muito complicada e um pouco decepcionante do ótimo Homem-Aranha de Volta para Casa. De qualquer forma, o elenco dessa nova versão do Homem-Aranha continua ótimo e eu também gosto bastante da escolha de Jake Gyllenhaal como Mysterio. Guardiões da Galáxia 2 é um filme bastante desigual, tem momentos brilhantes e outros nem tanto, e acaba ficando aquém do sucesso do original. De qualquer forma, é um dos filmes mais emocionais da Marvel, especialmente quando os personagens precisam lidar com as consequências do relacionamento de Star-Lord e seu enigmático pai, Ego, interpretado por Kurt Russell. E além disso, também ao final do filme, temos o triste desfecho de um dos mais queridos personagens desse universo. Homem de Ferro 3 tende a ter uma má reputação, em grande parte por causa da sua abordagem incomum do vilão clássico da Marvel, o Mandarim. Francamente, eu curto essa abordagem subversiva e o quão comprometido o filme está em forçar Tony Stark a descobrir quem ele é fora de seu traje. Para mim, esse é um ótimo filme do Homem de Ferro. Demorou muito tempo para Hollywood descobrir como trazer o Homem-Aranha para a tela grande, mas valeu a pena esperar pelo seu primeiro grande sucesso de bilheteria. Na verdade, o fandom e o gênero não estariam onde estão hoje sem essa obra. Mas é claro, é importante dizer que, embora seja um filme importantíssimo, os efeitos especiais e a história sem um foco não envelheceram tão bem. De qualquer forma, vale lembrar, esse é um filme essencial para o que se tornou esse gênero. O impulso inicial e positivo que o universo da Marvel ganhou em seu terceiro ano poderia facilmente ter saído dos trilhos se Capitão América, o primeiro Vingador, acabasse sendo um fracasso. E voltar à Segunda Guerra Mundial para focar no Vingador mais politicamente correto da Marvel foi um risco que acabou valendo muito a pena. Antes de Blade, a ideia de um bom filme da Marvel era basicamente inédita. Esse sucesso no verão de 1998 é uma combinação de ação elegante, roteiro ágil e uma performance divertida da estrela Wesley Snipes. X-Men Dias de um Futuro Esquecido serve tanto como uma sequência para X-Men Primeira Classe, quanto um reencontro dos filmes originais dos X-Men, pois as leis da física são literalmente quebradas através de viagens no tempo para uma ponte entre os dois elencos. É uma obra muito interessante e criativa, mas confesso que acho um pouquinho superestimada. Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis, é um dos melhores filmes de ação baseados em personagens da Marvel e conta com um dos melhores protagonistas. Além disso, também conta com performances magnéticas de Tony Leung como pai sedento de poder de Shang-Chi e a grande Michelle Yeoh como sua mãe conflitante. Essa adição à lista de super-heróis da Marvel é, ao mesmo tempo, um blockbuster de verão muito divertido e um complexo drama familiar.
Baseado em um mangá popular, este filme de animação da Disney, sob o rótulo da Marvel, é uma das adaptações mais subestimadas da Marvel. Eu tô falando aqui de Big Hero 6, que em português é chamado de Operação Big Hero, e é uma animação de super-herói deliciosamente divertida e despretensiosa. O terceiro ato de Doutor Estranho, no qual o feiticeiro supremo de Benedict Cumberbatch prende o vilão em um looping temporal e o convence a se render, é um dos clímaxes mais excepcionais do universo cinematográfico da Marvel. Fora essa sequência memorável e os visuais alucinantes, a história de origem de Strange é estruturalmente muito parecida com a do primeiro filme de Tony Stark, deixando poucas surpresas narrativas para os fãs. Mas é um filme que prova mais uma vez que a fórmula testada e comprovada ainda funciona. Primeira sequência de um filme baseado em personagens da Marvel, a razão para Blade 2 ser tão bom tem nome e sobrenome: Guilherme Del Toro. Essa sequência sombria força Blade a se unir a seus inimigos vampiros para enfrentar uma nova e mais mortal raça. Um filmaço com a habitual assinatura visual de Del Toro. Homem-Aranha Sem Volta para Casa é disparado o maior sucesso de bilheteria entre todos os filmes do Homem-Aranha e um dos maiores sucessos da Marvel. O filme acaba funcionando como uma grande homenagem às 3 versões do super-herói e levou os fãs à loucura pela quantidade absurda de aparições surpresas. Deadpool finalmente libertou os espectadores da continuidade cada vez mais complicada dos filmes principais para entregar um blockbuster sangrento para adultos, alegremente engraçado, atrevido e cheio de autorreferências sobre um assassino entrando em contato com seu herói interior. Um filme brilhante, Deadpool. Pantera Negra Wakanda para Sempre tenta fazer tantas coisas que parece atrapalhado e um pouco sem personalidade, principalmente quando comparado ao magnético filme original. A verdade é que Chadwick Boseman faz muita falta em uma sequência que sofre pelas circunstâncias em que foi filmada e pelas restrições narrativas que a situação impôs. De qualquer forma, apesar do luto que permeia todo o filme, a obra consegue se impor, principalmente em seu terceiro ato, com um desfecho emocionante e esperançoso sobre a humanidade. James Gunn fez história no cinema com seu primeiro filme no universo cinematográfico da Marvel. Ele alterou para sempre o curso e o tom da franquia com seu brilhante Guardiões da Galáxia e seus 4 inusitados e ultra carismáticos protagonistas. X-Men Primeira Classe é basicamente Magneto Begins, ou talvez Professor X Ano 1, e nele assistimos nada mais nada menos que o nascimento dos X-Men. E colocar esses heróis mutantes em um momento chave da história dos Estados Unidos é uma escolha inspirada, que resulta em um dos confrontos finais mais sombrios e poderosos da história dos quadrinhos, no qual basicamente os X-Men devem evitar a Terceira Guerra Mundial. Homem-Aranha de Volta para Casa é um entretenimento de matinê perfeito. O elenco diversificado e sua dinâmica finalmente fazem jus à vida escolar de Peter Parker. Além disso, esse é o filme de Homem-Aranha mais engraçado de todos os tempos e o melhor desde 2004. E a revelação inesperada quando Peter Parker percebe que o pai de sua paixão é nada mais nada menos que o Abutre de Michael Keaton é uma das melhores reviravoltas desse gênero. Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura é um filme cheio de armadilhas. Ele parece constantemente tentar inverter tudo o que esperamos de um filme da Marvel. É uma obra que ao mesmo tempo é confusa, desagradável, assustadora, sangrenta e maluca. E apesar de nenhum desses adjetivos ser necessariamente positivo, que essa obra é muito diferente das outras obras da Marvel, que já estavam ficando meio repetitivas, e por isso é difícil não adorar esse segundo filme do Doutor Estranho.
não há como negar a importância do primeiro filme do Homem de Ferro, de Jon Favreau. Este sucesso de 2008 superou completamente o desempenho esperado e marcou o início de um verdadeiro universo compartilhado, cheio de heróis cujas histórias se entrelaçam e evoluem ao longo do tempo. O terceiro ato do filme é um pouco fraco e desigual, mas a atuação carismática de Robert Downey Jr. instantaneamente transformou o Homem de Ferro em um ícone da cultura pop. X2 X-Men 2 é o Star Trek A Ira de Khan dos filmes de X-Men. O roteiro fascinante força nossos heróis a se unirem ao inimigo para combater uma ameaça ainda maior, o Coronel Stryker, cujo objetivo é basicamente acabar com todos os mutantes. A trama extremamente bem desenvolvida, com vários mutantes tendo um papel importantíssimo na história, e as cenas de ação impressionantes fazem de X-Men 2 um dos melhores filmes de quadrinhos de todos os tempos. A primeira fase do universo cinematográfico da Marvel culminou com o filme que mudou de vez o jogo, Os Vingadores. O primeiro filme a unir Homem de Ferro, Viúva Negra, Capitão América, Thor, Hulk, Gavião Arqueiro, tudo em um só lugar. O filme não é perfeito, mas é inegavelmente divertido, com um roteiro cheio de energia e alimentando uma ótima dinâmica de equipe. Além disso, a batalha final em Nova York continua sendo uma das sequências mais emocionantes de todo o universo cinematográfico da Marvel. A franquia de Thor da Marvel era o elo mais fraco do universo cinematográfico da Marvel antes de Thor Ragnarok aparecer. Os filmes solo do Deus do Trovão lutaram para se conectar com o público da mesma forma que o Homem de Ferro e o Capitão América fizeram. Felizmente, aqui a terceira vez provou ser um momento de glória graças ao co-roteirista e diretor Taika Waititi. Ele trouxe seu senso de humor espirituoso e desequilibrado para Thor, enquanto colocava o herói em uma viagem cósmica em Technicolor. Capitão América, o Soldado Invernal, solidificou a franquia do Capitão América como a fonte dos principais pontos de virada que teriam efeito cascata em todo o universo da Marvel, e fez tudo isso usando um filme de quadrinhos como forma de entregar a visão da Marvel sobre um thriller político. A conspiração da Hydra contribui para uma narrativa convincente, e a dinâmica entre o Capitão de Chris Evans e o Bucky Barnes, corrompido de Sebastian Stan, dá ao filme um peso emocional único. Os irmãos Russo concluem mais uma década de filmes ambientados no universo cinematográfico da Marvel com Vingadores Ultimato, uma conclusão épica de 3 horas que, embora esteja longe de ser perfeita, consegue oferecer tensão e emoção, enquanto os heróis mais poderosos da galáxia fazem um De Volta para o Futuro, voltando no tempo para momentos chaves do universo cinematográfico da Marvel para desfazer o estalo de Thanos e trazer de volta aqueles que se foram no final do filme anterior. Uma conclusão que consegue fazer jus às elevadas expectativas. Os fãs clamavam por um filme de Homem-Aranha liderado por Miles Morales há anos. A espera valeu muito a pena graças a Homem-Aranha no Aranhaverso. Quando esse filme não está te fazendo rir, você acompanha com os olhos arregalados sua estética visual literal arrancada diretamente dos quadrinhos. Além disso, o filme coloca outros Homem-Aranhas no universo, cada um com personalidade distinta, e isso também é um golpe de mestre, um filme brilhante do Homem-Aranha, Homem-Aranha no Aranhaverso. Capitão América Guerra Civil é o tipo de filme de super-herói que só é possível depois de anos de constante construção de mundo e desenvolvimento de personagens. Vimos os Vingadores no seu melhor nas fases 1 e 2, e essa entrada histórica do universo cinematográfico da Marvel narra o que acontece quando os ideais pelos quais a equipe luta os forçam a se voltarem uns contra os outros para defender esses ideais. Uma obra arrojada e brilhante. Enquanto o filme original do Homem-Aranha de Sam Raimi não envelheceu tão bem, Homem-Aranha 2 ainda é, na minha opinião, o filme de super-herói a ser batido.
O filme oferece de longe o melhor vilão da série, o Dr. Octopus de Alfred Molina, e a luta entre Dr. Octopus e o Homem-Aranha dentro e ao redor de um trem em alta velocidade é um encapsulamento perfeito do que a história do filme se propõe a fazer, uma bela mensagem sobre os sacrifícios de ser um super-herói, um filmaço Homem-Aranha 2. Pantera Negra é mais do que um filme, ele está entre os raros eventos culturais que acontecem apenas algumas vezes por década, se tivermos sorte. O filme foi um sucesso de bilheteria, repleto de ação e ao mesmo tempo um épico com uma mensagem bastante intimista. A história emocionante funciona excepcionalmente bem por causa do quão investido o filme está no drama de T'Challa e sua complicada ascensão para herdar o trono de seu pai. Uma obra-prima, Pantera Negra. Vingadores Guerra Infinita centra-se no vilão Thanos e sua busca pelas joias do infinito, com os Vingadores presos no meio dessa guerra intergaláctica que coloca a Terra, especialmente Wakanda, na mira desse titã louco. Essa escolha narrativa ousada torna o vilão o personagem principal do filme, o que leva a algumas das cenas mais dramáticas e poderosas do universo cinematográfico da Marvel. Afinal de contas, nossos heróis são forçados a enfrentar suas limitações, sofrendo perdas significativas. E por falar nisso, o desfecho desse filme continua um dos mais chocantes do universo de Marvel, em um momento que rivaliza com o final de Star Wars, O Império Contra-Ataca. E por último, uma decisão polêmica, mas muito pessoal minha, já que eu sei que muitos fãs da Marvel não admiram tanto esse filme, mas eu acho o indicado ao Oscar Logan um filme magnífico. Aqui o diretor e co-roteirista James Mangold se propôs a entregar o filme de quadrinhos definitivo para adultos, que explora o custo de ser um super-herói envelhecido, cheio de arrependimentos profundos. O resultado final é um caos violento e emocionante que torna difícil deixar de lado a visão icônica de Hugh Jackman sobre o personagem. Para mim, a grande obra-prima do universo cinematográfico da Marvel, um filme belíssimo e profundo, Logan. E é isso, pessoal, finalmente todos os filmes da Marvel ranqueados de acordo, claro, com a minha opinião. E aí, qual que é a opinião de vocês? Quais vocês consideram as grandes adaptações para o cinema de obras da Marvel? Deixem aí nos comentários. Não se esqueçam, é claro, de se inscrever no nosso canal. É muito importante que você faça isso. E também curtir. Um abraço e bons filmes para todos nós. Até a próxima, pessoal.